Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 3, versículo 21 a 25. E eu preciso começar explicando o contexto do texto. É extremamente importante que você entenda o contexto deste texto. Lamentações de Jeremias é uma obra literária extraordinária composta por acróstico. O acróstico, ele é composto de estrofes e cada estrofe tem o início com a letra do alfabeto. Este acróstico, iniciando com a letra do alfabeto, tem um propósito. É um esquema literário que demonstra, presta atenção nesse segredo, este acróstico de Lamentações demonstra a forma minuciosa, a forma detalhada, a forma dissecada, como o profeta se coloca diante de Deus no momento de clamor, no momento de choque, no momento de sofrimento, no momento de catástrofe, no momento de consequências trágicas da vida, consequências tais como fome, sede, assassinatos, roubos, estupros, violações emocionais, mentais e físicas. Então, quando o profeta Jeremias se propõe a ser impactado pelo Espírito Santo e escrever esta palavra, ele vivencia tudo isto. Ele senta, se entrega, ele quase que como desmaia, não chega a desmaiar, porque a realidade que ele está vivendo é exatamente isto aqui: fome, sede, assassinato, roubo, estupro, violações emocionais, violações mentais, violações físicas. Mas quando chega no capítulo 3, o versículo 22, 21 a 25, olha o que acontece. Versículo 21, lembre do contexto do texto. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, nele esperarei. Bom é o Senhor para os que atém a Ele, para a alma que o busca. Eu pedi aí uma versão, essa versão mesmo, a ARA. Vamos ler apenas o versículo 21, aliás, o versículo 21 na ARA, que foi a versão que eu pedi na tela aí. Quero trazer a memória o que me pode. Próximo versículo, agora eu não vou resistir. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande. Não é apenas grande, é extraordinário, é incalculável, é fora do comum. É fora do comum. Grande é a tua fidelidade. A minha porção particular, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Baseado neste texto e neste contexto, o Senhor colocou no meu coração para que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre a cura das nossas memórias. Mas eu quero deixar muito claro aqui, porque nós temos alguns filhos de Satanás que nos acompanham pela internet e que distorcem as nossas mensagens. São endemoniados, que ouvem as mensagens, que assistem e depois fazem os comentários demoníacos fora do contexto.
Então eu quero deixar muito claro, esta mensagem não se trata de programa neurolinguístico. Esta mensagem não se trata de engenharia neuronal em busca de resultados. Esta mensagem não se trata de mapa de operação do sistema neuronal usando os 5 sentidos: olfato, paladar, visão, audição e tato. Deixo claro nesta noite que esta mensagem não é terapia cognitiva comportamental. Esta mensagem não é uma linha do tempo neuronal. Esta mensagem não é um gerenciamento sentimental através da terapia cognitiva comportamental. E eu quero deixar a minha repulsa. Repreendo no altar do Senhor a psicanálise integrativa. Repreendo no altar do Senhor a psicoterapia neuronal. Repreendo no altar do Senhor a regressão ou o salto quântico. Esta mensagem não se trata de nada disto. E é por esta razão que eu quero mostrar para você esta imagem. E quero trabalhar com você uma situação nesta imagem. Isto aqui, obviamente, é o sistema neuronal ampliado por centenas de vezes. E isto é o que está acontecendo exatamente agora no seu cérebro, no seu sistema neuronal. E aqui, quando você vê essa luz passando, aqui é o encontro de um momento extraordinário, um momento sublime, um momento que só Deus pode fazer, mudar, realizar. Aqui o que nós chamamos pela neurociência é o momento da sinapse. É o momento em que, falando genericamente, falando de forma abrangente, acontece a gravação das nossas memórias. É claro que eu estou falando de forma muito genérica, porque existe aqui muitos outros componentes. Mas o que eu quero dizer para a igreja e que o Espírito Santo tem para nós nesta noite é trabalhar exatamente neste contexto, com a força do Espírito Santo atuando em nossa memória e mudando vidas nesta noite, curando as memórias, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder daquele que habita em nós, pelo poder daquele que nos criou, pelo poder daquele que sabe absolutamente tudo a seu respeito. E nós estivemos juntos com os intercessores, orando quarta-feira, em jejum. E eu disse para o pastor Dilson, falei: pastor Dilson, eu preciso dos intercessores, porque enquanto a palavra será ministrada, preste atenção nisto, enquanto a palavra será ministrada, o Espírito Santo irá trazer algumas situações, algumas memórias, e você não irá suportar, porque a cura estará acontecendo, e você irá levantar a mão, e o intercessor irá até você orar junto com você. No momento da mensagem, não tem problema, não estará atrapalhando em nada. Você entendeu e pode dizer amém? Amém. Amém. Vamos lá então? Veja só, quando o profeta Jeremias experimenta estas ações, quando o profeta Jeremias percebe que algo precisa ser revitalizado, algo precisa ser mudado, não apenas na sua vida, mas na vida de uma sociedade, na vida de uma nação. O profeta Jeremias está falando de neurociência, de neurobiologia. O profeta Jeremias recebe da parte do Espírito Santo um impacto extraordinário que muda não apenas o contexto da sua própria vida, mas muda o contexto de uma nação, de um povo, de uma igreja. Por quê? Porque Jeremias busca a grandeza de Deus. Jeremias, através da oração, ele começa a visualizar o poder e a obra de Deus, e esta obra extraordinária, esta visualização começa
dentro do seu sistema neuronal, através das suas memórias. O Espírito Santo de Deus começa a mudar a sinapse neuronal e começa a tirar as coisas ruins, começa a tirar as memórias traumáticas, começa a tirar as memórias da fome, começa a tirar as memórias de um estupro, começa a tirar tudo aquilo que a nação havia experimentado e trocar por algo novo, algo impactante, algo de presença do Espírito de Deus. E isto continua acontecendo até os dias de hoje, porque o Senhor, o nosso Criador, o Rei dos Reis, aquele que criou os céus acima dos céus, que criou as estrelas, criou a terra, os mares e as profundidades e os monstros marinhos, este que criou tudo e sabe tudo, continua amando o povo escolhido, continua amando o povo que foi comprado não com ouro nem com prata, mas o povo que foi e é e continua sendo comprado com o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário, e nos deu uma marca, e esta marca é saúde, esta marca é paz, que excede todo entendimento, esta marca é vida e vida com abundância, esta marca é paz emocional, esta marca é a presença do Espírito Santo habitando em nossos corações. E é por esta razão que só Ele pode fazer isto, mudar as nossas memórias com um toque de cura. Quando nós olhamos, por exemplo, hoje, uma das ciências que é muito ensinada é a ciência neuroendocrinológica, endocrinologia. Enquanto nós estamos aqui ministrando, provavelmente uma pessoa estará vindo a óbito, morrendo pela anorexia. Mas ao contrário, 1000 pessoas até o final desta mensagem estará chegando a óbito por causa da obesidade mórbida. E a neurociência busca compreender isso. Portanto, quando nós observamos a questão de memória, é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência, o povo de Deus, nós os servos de Deus, precisamos compreender que o nosso Deus, através da palavra, através do Espírito Santo, Ele nos controla na sua totalidade. Não apenas o nosso corpo físico, não apenas as emoções, mas Ele tem o controle total das nossas vidas. E é por isso que Ele tem interesse em curar as nossas memórias, porque nós, em situação de pecado, nós nos atamos, nos atrelamos, nós optamos por grudar, e o neurocientista chama isso de latência. Nós optamos em ter latências nas nossas memórias negativas. E isso é consequência do pecado, como foi mencionado hoje pela manhã. O pecado nos distanciou de Deus, e aí o que deveria ser de fato valorizado por nós, passa a ser deixado de lado, e o oposto acontece. E quando nós observamos estes eventos negativos que causam latência forte, esses eventos que nós optamos por guardar, por exemplo, o caso de um acidente automobilístico, que você, infelizmente, cometeu alguma situação que não deveria ter cometido e levou alguém a óbito enquanto você estava dirigindo aquele automóvel. Ou outra situação, e uma situação bem corriqueira na década de 80, uma criança serva de Deus de apenas 6 anos, servindo na igreja, e estava sendo abusada sexualmente pelo pai em casa. Estas latências, estas memórias, muitas vezes, elas são carregadas por muitos de nós até por décadas. Aceitamos a Jesus, compreendemos que Ele pode nos renovar, compreendemos que a palavra é viva, que a palavra nos purifica, compreendemos que Ele faz tudo novo, mas, no entanto, na maioria das vezes, nós optamos pelos eventos negativos que a nossa vida e a nossa história foi formada. E isto traz o mesmo contexto
em que Jeremias pede socorro a Deus. Deus tem misericórdia. O evento que aconteceu com um povo escolhido há 70 anos atrás ainda é um peso emocional. Senhor, reaviva a minha memória, cura a minha memória. Senhor, realiza uma sinapse neuronal do Espírito Santo e troque as fotografias ruins pelas fotografias boas. E o Espírito Santo continua trabalhando em nossas vidas hoje. Eu tenho certeza absoluta que você que está em casa e muitos de nós que estamos aqui ainda temos eventos guardados em nossos corações, em nossas memórias, que são eventos extremamente negativos. E você já aceitou Jesus, está na caminhada cristã, mas no entanto este evento ainda está com a latência muito forte no seu coração. Ah, o Senhor Jesus já me perdoou. Ah, o Senhor Jesus já te perdoou. Amém, glória a Deus por isso. Por que você carrega ainda uma memória antiga? Ah, o Senhor Jesus já me purificou, eu tenho um novo casamento, uma nova família, eu agora estou num novo projeto de vida. Por que então carregar as memórias antigas? Por quê? Sendo que elas te impedem de entender plenamente o plano de Deus para a sua vida. Mas aqui existe um segredo extraordinário, porque só o Criador, só aquele que tem o poder de soprar nas narinas e dar vida, só Ele pode mexer na sua sinopse neuronal e mudar a sua história. Veja comigo um vídeo. Veja um vídeo aqui comigo, por favor. Puder apagar as luzes, Pedro? $50 países se uniram para cantar esta canção. Uma só voz, uma só mensagem. Amazing grace, Oh, aleluia. how sweet the sound. Teu amor, Senhor. What way the Fui ciego, mas hoy miro yo. perdutor salvo soy.
Aleluia. Glória a Deus. Mas sabe o que você não sabe? Até parece um trocadilho. Sabe o que você não sabe? Esta canção, ela foi traduzida por mais de 7.000 versões diferentes. 7.000 versões. É a canção que tem mais versões diferentes na face da terra. O autor, John Newton. John Newton foi uma criança criada no orfanato. John Newton foi uma adolescente alcoólatra, extremamente alcoólatra. John Newton foi um adulto que trabalhava em um navio de escravos. E John Newton, neste trabalho de escravo no navio, ele assassinou muitas pessoas. Muitas pessoas. E um dia John Newton aceitou a Jesus. Aceitou a Jesus, algo diferente impactou o seu coração. Ele largou aquela vida e foi então dedicar-se ao Senhor. Tornou-se um pastor anglicano. E por mais de 20 anos, todos os dias, John Newton chorava e dizia: Senhor, perdoa os meus pecados. Por que eu fiz aquilo? Por que eu matei pessoas? Por que eu fui traficante de escravos? Um dia o Espírito Santo de Deus atuou na vida de John Newton, no sistema neuronal, e trocou as memórias de John Newton. E naquela noite ele entendeu que a graça do Senhor havia perdoado tudo aquilo. E a partir daquele dia, ele começou a exercer um cristianismo com liberdade no Senhor. Só o Senhor pode fazer isto. E só o Senhor faz isto e continua fazendo isto e está fazendo isto agora na sua vida. Base bíblica para isto: José, em Gênesis 37, o pai de José, quando José chegou todo afoito, todo alegre, porque havia recebido uma visão de Deus, o pai de José o repreendera, mas guardou aquele fato na memória. Anos depois ele foi experimentar o que havia sido guardado na sua memória. Moisés, depois de receber da parte de Deus os 10 mandamentos, Moisés então chama o povo e fala: celebremos a memória. Ou seja, vamos guardar na nossa memória o que o Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso libertador, está fazendo por nós. Esther, no caso de Mardoqueu, foi chamado e convocado para registrar a história, mas não uma história comum, mas a história das memórias. Quando nós olhamos Salomão em Provérbios capítulo 10, ele deixa muito claro, direcionado pelo Espírito Santo, que a Igreja Batista de Santo André vive a memória bendita. Por quê? Porque é uma igreja justa. Mas quem nos fala de forma muito clara sobre as memórias é o nosso mestre dos mestres, o criador do sistema neuronal, o que sabe absolutamente tudo, os bilhões de neurônios, as bilhões de sinapses que ocorrem aqui. Ele olha para nós e diz assim: fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim, porque eu tenho a cura, eu sou a cura, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a palavra, eu sou o verbo vivo, eu sou a eternidade. Eu quero que vocês sejam curados, por isso fazer isto em memória de mim. Mas o apóstolo Paulo escreve de forma tão ousada, e ele fala assim: olha, eu estou de forma impactada com o Espírito Santo de Deus, que eu quero avivar a vossa memória. E meus irmãos e irmãs, memória é uma questão de sobrevivência. Mas como experimentar isto? Como experimentar isto?
E a partir de agora, que o Espírito Santo vai visitar você, visitar as suas memórias. Porque, em primeiro lugar, uma das formas de receber a cura da memória é você exercer a comunicação de cura. Comunicação de cura. Tiago 5,16. Veja o que está escrito aí neste texto, Tiago 5,16. Coloca aí na tela, por favor. Confessai, pois, os vossos pecados. A quem? Uns aos outros. Orai uns pelos outros, para serdes o quê? Curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. João 8,32. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade aqui? É a palavra de Deus, é Jesus Cristo. E nós precisamos não apenas ouvir falar como aquela grande multidão, mas precisamos conhecer a verdade. João 14,16, o que diz lá? E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o quê? A fim de que esteja sempre conosco. A oração de cura das memórias, ela começa exatamente aqui, quando você se propõe a abrir o seu coração para alguém, compartilhar o fato. É extremamente importante que o Espírito Santo de Deus use um servo de Deus, um homem ou uma mulher, um santo de Deus, para ouvir você, para ouvir o seu fato, ouvir a sua situação, para ouvir o que causa dor na sua emoção, no seu sentimento. Lembrando que emoção é diferente de sentimento. Sentimento, ele é interno, emoção é externa. Sentimento é algo que mantém você alerta. Emoção é algo que acontece rapidamente e pode ser visível, mas o sentimento, ele é aquele que te acompanha durante a sua vida. E para que este sentimento, para que a sua memória continue sendo curada, é necessário que você se comunique, fale com alguém, busque ajuda da igreja, do Senhor Jesus Cristo, dos pastores, dos servos de Deus. Esta comunicação externa é parte da cura do Espírito Santo para a sua memória. Alguns de nós optamos por carregar situações por décadas, porque não temos coragem. Nós estamos falando de servos de Deus. Não temos coragem de sentar na frente de um servo de Deus e abrir o nosso coração, mas abrir de forma sincera. O pastor desta igreja e os demais pastores, nós ouvimos cada situação que aparentemente são situações assustadoras, mas é naquele momento, é num momento tão especial, que nós, como servos de Deus, colocamos as nossas mãos e simbolicamente estendemos as nossas mãos e pedimos: Espírito Santo de Deus, muda esta história, tira este fardo. Esta é uma forma que você, meu irmão e minha irmã, você que está em casa, você, servo de Deus, não pode deixar de praticar. Se a sua memória precisa ser curada pelo Espírito Santo, deixe um servo de Deus ser usado e te abençoar e colocar diante de você a possibilidade de um renovo, colocar diante de você a possibilidade de uma vida plena, vida abundante, vida no Senhor Jesus Cristo. Por que ficar escondendo a sua história, sendo que o Criador, o Rei dos Reis, aquele que é soberano, aquele que é sempre eterno, Ele conhece tudo a seu respeito? Tudo. Não adianta querer esconder. Quanto mais você esconde, mais você sofre. E a sua memória, o seu sentimento vai ficando pesado. Portanto, nesta noite, se você precisa de alguém
para estender as mãos para você, levante a sua mão direita e nós iremos orar. Levante a sua mão caso você precise de alguém para estender a mão para você. Tem alguém que precisa nessa noite? Já tem aqui uma mão, duas. Cadê os intercessores? Continue com a sua mão. Os intercessores, tem alguém aí? Quem está com a mão levantada, permaneça, a mão levantada. Se quiser ficar de pé, melhor ainda. Melhor ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dezenas de pessoas e nós precisamos. Não guarde, irmãos, os fatos ruins. O Senhor não quer que você continue carregando isso. Nesta noite o Senhor quer mudar a sua história, mas mudar de dentro para fora, dar algo novo, um renovo. Os demais irmãos da igreja, feche os olhos, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, um milagre extraordinário está acontecendo nesta noite, porque o Senhor quis assim. Pai, a sinapse neuronal que nenhum neurocientista consegue visitar, porque é obra da tua mão, só o Senhor pode visitar. Espírito Santo de Deus, visita agora e refaça, Senhor, cure as memórias, troque agora, Senhor, os flashes ruins, a latência negativa, tira, Senhor, agora, dê uma nova história, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, obrigado, tome o seu lugar. Outra situação que nos traz cura da memória, porque memória é uma questão de sobrevivência, é a confissão de renovo interno. Mateus 6:6. Olha só o que diz esse texto. Mateus 6:6. E isto aqui eu quero trabalhar um pouquinho com você, porque isto é importante. Mas quando você, que é meu filho, é servo, for orar, vá para onde? Para o seu quarto. Não necessariamente o quarto significa onde você dorme, mas tem um lugar especial. Só que neste lugar especial, o que você deve fazer? Fechar a porta. E quando você fecha a porta, você está abrindo a porta da intimidade para o Senhor. Você está dizendo, Senhor, agora somos nós dois. Sabe por quê? Quando você fecha a porta, o seu pai, ele virá a você, ele te ouvirá e ele irá fazer aquilo que você colocar diante dele em segredo, ele vai te recompensar. Esse versículo é muito lindo, mas no entanto poucos de nós praticamos. E eu não tem jeito, irmão, eu já falei para o pastor Hamilton, falei, pastor Hamilton, eu não vou mais fazer presepada na igreja batista. Mas o Espírito Santo acaba me mostrando e eu não posso resistir. E eu quero mostrar como é que você faz quando você vai orar. Meu Deus do céu. Aqui é o seu dia a dia. Coloca só nesse microfone aqui, por favor. Olha o seu dia a dia. Este é o seu dia a dia, as suas memórias. E você é crente, é servo de Deus, mas carrega o fardo desnecessário. E aí chega no momento de oração, o que é que eu e você fazemos? Na maioria das vezes, dobramos os nossos joelhos. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco aqui à tua disposição. Pai, perdoa o pecado, me ajuda a minha família. E nós nos levantamos com as memórias antigas, com um fardo desnecessário. Mas sabe o que esse versículo diz? Esse versículo mostra o segredo para sermos curados, para deixar o Senhor curar os nossos sentimentos. Esse versículo está dizendo, olha filho, quando você entrar, fechar a porta, escolher um lugar, um ambiente adequado, veja o que eu vou fazer com você. Você antes de se ajoelhar, tire o seu fardo desnecessário e você coloque ele do lado. Aí, ó. Coloque ele do lado. E então o que você faz? Dobre os seus joelhos. E quando você dobrar os joelhos, diga para mim o que é que tem dentro do seu fardo. Diga para mim o que é que está te causando incômodo.
que é que está te causando incômodo, filho? É uma vasilha? É uma história? O que é que está te causando incômodo? Fale para o Senhor de forma particular. Conte para Ele em segredo, mas fale os detalhes. Conte os detalhes. Senhor, sabe aquele acidente, Senhor, que aconteceu naquele dia? Senhor, infelizmente eu errei. E pelo meu erro, Senhor, infelizmente alguém veio a falecer, ou infelizmente algo aconteceu. Senhor, sabe quando eu estava fora da tua casa e eu cometi aquele ato? Senhor, sabe, Senhor, quando eu era criança, que eles abusaram de mim, eu era apenas uma criança, Senhor. É isto que o Senhor espera para curar, restaurar e santificar a nossa memória e fazer com que você deixe de lado o fardo desnecessário. Este é o segredo da oração, este é o segredo da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui para dizer para você: filho e filha, quando vier ao meu quarto de oração, deixe o fardo desnecessário, que eu farei uma nova história. Você não precisa mais carregar o fardo do passado. Não precisa mais. Meu irmão, você é liberto, lavado, remido, tem um novo nome escrito lá nos céus. A eternidade te espera. Para que ficar carregando memórias do passado, servo? Para que ficar carregando aquilo que só impede você de se achegar de forma plena diante do Senhor, tornando você uma pessoa egoísta, uma pessoa ranzinza, uma pessoa amarga, uma pessoa indesejada, uma pessoa que não tem liberdade para o Espírito Santo atuar? Isto é as memórias antigas que você carrega e que você deve deixá-la hoje mesmo. Hoje mesmo. Hoje mesmo. O Espírito Santo de Deus fará isto por você. Mas é necessário você deixar o fardo. É necessário ser detalhista. Seja detalhista. Assim que eu cheguei da obra de missões na Argentina, isso quando eu era jovenzinho, tinha 18 para 19 anos, eu vim morar mesmo por meses embaixo de uma igreja que tinha um sótão. E aquela igreja era uma igreja aparentemente média classe, uma igreja boa, uma igreja de 1.000 e poucos membros. Mas o pastor foi generoso comigo, um missionário que deve sofrer, e me colocou lá no sótão. E aquele sótão era tão pequenininho que se eu levantasse a mão assim, a hora que eu ia levantar, a minha cabeça encostava no teto. Eu voltei da obra missionária sem nada, a não ser o amor de Cristo. E eu fui convidado para ministrar numa reunião de oração das irmãs. E eu lembro que antes de ir para a reunião de oração, eu dobrei os meus joelhos e falei: Senhor, o Senhor está vendo a minha cuequinha? Senhor, eu só tenho essa cueca. Estou lavando, deixando secar, durmo de short, para no outro dia usar a mesma cueca, Senhor. Isso não está certo. Preciso de cuecas novas, Senhor. Dentre a minha oração, esta foi uma das frases que eu falei para o Senhor. E fui ministrar naquela igreja. Quando cheguei naquela igreja, uma senhora muito simpática chegou e falou: meu irmão, olha, eu peço desculpa. Não sei nem, eu me sinto até envergonhado, mas eu estava vindo para cá. O Senhor falou para mim entrar na lojinha, comprar meia dúzia de cueca para você. Nem sei se você precisa. Falei: preciso. E é Deus respondendo. Sabe por quê? Porque quando eu entrei no lugar sagrado, eu falei para o Senhor o que eu queria, o que eu precisava. E o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele faz isso porque você abre o coração diante dEle. E esse é um fato simples. Tem outras dezenas de fatos extraordinários. Estou falando de cueca, mas eu tenho experiência de apartamento de 300 mil reais.
experiências em que eu era o auxiliado, servente na construtora que estava construindo o apartamento. Você sabe o que é auxiliar do auxiliar? Sabe o que esse cara faz? Esse cara é o cara que limpa a sujeira quando todo mundo trabalha. Ele vai lá rapar o resto de concreto, pegar uma lata, encher aquela lata e jogar no cano para cair lá embaixo. Este era eu. E um dia voltando para casa cansadíssimo, solteiro, não tomava banho porque o cansaço era tremendo. Eu deitei e cansado, mas cansado mesmo. Eu lembro que eu orei assim: Senhor, sabe aquele apartamento no 6º andar, 137 metros quadrados que eu limpei hoje, que tem garagem para 2 carros no centro de Curitiba? Senhor, esse apartamento, eu quero pedir ele para o Senhor. O Senhor me dá aquele apartamento? Dormi, acabou. Amém. Uma oração simples. 5 anos depois, eu estava em Boston e era dono de uma empresa de construção civil em Boston. O Senhor me prosperou de forma tamanha e alguém me liga. Fala: Edmar, tem um casal aqui que comprou um apartamento, eles eram noivos, aí desfizeram o noivado e ele está vendendo esse apartamento por uma ninharia, nem mudou ainda para o apartamento. Você tem interesse? Eu falei: meu irmão, tenho, me fala aí. Ele falou: o apartamento é no prédio Solar Natel. Quando ele falou Solar Natel, aí eu sentei. Por quê? Porque Solar Natel era o prédio que eu estava trabalhando. É no apartamento 603. Eu falei: caramba! E esse apartamento tem garagem para 2 carros. Você quer comprar? Eu falei: não, esse aí já é meu faz 5 anos. Pode só fechar o negócio que eu vou pagar. Meus irmãos e irmãs, é isso que o Senhor quer fazer com as suas memórias. Ele quer trazer algo novo para você. Mas é necessário que quando você entrar no seu quarto, dobrar os seus joelhos, você diga para Ele o que aconteceu de fato. Diga para Ele. Se você foi o causador, diga que você foi o causador. Se você foi a pessoa que recebeu o impacto, diga para Ele. Diga para Ele, mas diga de forma clara: Senhor, tire isso da minha memória. Foi numa época que eu não estava sendo direcionado por Ti. E em último lugar, para que a sua memória seja curada, você precisa viver a renovação prática social. A renovação prática inicia quando olhamos para um lugar, um único lugar. Não existe outro lugar para você olhar para que a sua memória seja curada. Só existe um único lugar. Nunca irá existir outro lugar, porque este lugar reúne tudo o que a nossa memória precisa para ser curada. E este lugar é o Cristo da cruz e a cruz do Cristo. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, ou quando nós olhamos para Cristo na cruz do Calvário, nós nos encontramos e somos reabilitados, curados das nossas vidas, da nossa vida, da nossa emoção, do nosso sentimento, de tudo aquilo que nos impactou na infância. Por exemplo, rejeição. Jesus foi ou não rejeitado? Sim ou não? Sim. E nós fomos rejeitados, principalmente na nossa infância. Sair do útero já é uma rejeição. Rejeição dia após dia. Você sabe o que é ouvir da sua própria mãe dizendo para você que você não é um filho desejado? Você sabe o que é ouvir do seu próprio pai que você é filho do capeta e não de Deus? Você sabe o que é ouvir da sua avó querida que você espera amor, que você está passando fome e que ali não é lugar de matar fome? Você sabe o que é ouvir palavras negativas quando criança, quando adolescente? Você sabe sim, porque você já passou por isso. Mas a maioria de nós ainda carregamos essas memórias. A memória da rejeição. E aí, nós temos dificuldade de ser amado, de ser aceito.
Quando o nosso cônjuge quer nos amar, nós nos sentimos incapazes de ser amados porque fomos rejeitados lá na infância, fomos rejeitados nos nossos negócios, fomos rejeitados pelos amigos. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós entendemos que a maior das maiores rejeições Ele sofreu por minha causa, e é por isso que Ele me cura. Quando você olha para a cruz de Cristo, a renovação prática social acontece porque lá na cruz de Cristo, ou no Cristo da cruz, houve um ato tremendo de traição. Jesus foi traído pelos fariseus, pelos saduceus, pela corte, foi traído pelos seus discípulos, pelos seus amigos, exceto as mulheres. As mulheres não traíram Jesus. Nós ouvimos aqui, sexta-feira, uma palavra extraordinária, profunda, do valor da mulher, olhando para o filho, não apenas como mãe, mas como cuidadora, zeladora. Mas as demais situações nos envolvem, muitas vezes, traição. E Jesus fora traído, e é por esta razão que nós devemos olhar para a cruz de Cristo e recebermos a cura para a nossa memória. Eu era pastor de uma igreja e passou um tempo, tinha uma vizinha ali naquela quadra que não gostava de igreja, não gostava daquela igreja, dos crentes daquela igreja e nem do pastor daquela igreja. E eu tinha recebido aquela igreja há pouco tempo. Os anos se passaram e um dia a filha chegou e disse: pastor, minha mãe quer falar com o senhor. Eu disse: como? A sua mãe odeia a igreja, odeia os crentes e odeia o pastor. Ela joga ovo na igreja, como é que eu vou lá falar com ela? Não, pastor, ela precisa. Quando eu cheguei naquela casa, havia umas 70 pessoas rezando Ave Maria, Pai Nosso, e ela estava no último quarto. E quando eu cheguei, ela disse para a filha: traga o pastor aqui e peça para todo mundo sair do quarto, as Marias com vela, aquela coisa, saiu todo mundo do quarto. E eu sentei num banquinho do lado dela. Ela disse: pastor, você sabe por que eu odeio tanto a igreja? Eu disse: não sei. Pastor, você sabe por que eu odeio tanto o crente? Eu falei: não sei. Sabe por quê, pastor? Porque há 20 anos atrás, eu tinha uma família sólida, estável. Meu marido era jovem, bonito. E uma pessoa desta igreja, uma mulher desta igreja roubou o meu marido, pastor. E a partir daquele dia, a minha vida acabou. E hoje eu estou aqui nos meus últimos dias de vida. Eu estou vivendo os meus últimos dias, pastor. Possivelmente eu morro amanhã. Câncer terminal, não tem mais saída. Eu estou aqui, esse povo está rezando porque eu estou indo embora. Mas eu estou indo embora com um rancor, pastor. E eu creio que foi esse rancor de 20 anos que me causou este câncer. E eu preciso que o Senhor faça alguma reza, que o Senhor ore, que o Senhor diga alguma coisa para mim ir embora. Irmãos, eu chorei com aquela senhora, eu senti assim um peso tão grande, uma responsabilidade, porque alguém que deveria ser serva de Deus, alguém que deveria ter compromisso com a palavra, alguém que deveria ter santidade, alguém que deveria falar o que Jesus fala, viver o que Jesus vive, foi causa de um trauma, de uma traição tão profunda. E eu pedi perdão para ela, falei: minha irmã, me perdoa como servo de Deus, como igreja. Você me perdoa? Você consegue perdoar aquela irmã em mim? Você consegue? Se você conseguir, nós vamos orar e você vai aceitar a Jesus Cristo e você irá morar com Ele na eternidade. Alguns de nós experimentamos traições profundas, mas optamos por carregar isso por 20 anos. Mas nesta noite, ouça com atenção, nesta noite, você irá olhar para Jesus, porque Ele foi traído, Ele sofreu injustiça, Ele foi abandonado, tudo isso que nós passamos. João capítulo 1, versículo 4, por favor coloque aí, eu já estou finalizando. Que diz aí, João capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A vida plena, você só encontrará em um único lugar, que é Jesus Cristo de Nazaré. Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao versículo 18, a versão NHTLH. Agora é assim, né? Tem que falar as versões, porque senão... Os filhos, como Ele os chama. Nós poderíamos parar aqui.
Ser filho é diferente. Ser filho é extraordinário. Ser filho é ser cuidado. Ser filho é poder ter um pai para compartilhar as agruras da vida. Ser filho é receber um abraço. Ser filho é ser amado. Ser filho é ter um coração ligado com o pai. Como ele nos chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus tornou igual a eles, igual a nós, tomando parte da natureza humana dele. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o quê? O diabo. Hoje nós ouvimos de forma muito clara que é o diabo que faz com que essas memórias ruins, este fardo desnecessário, fique impregnado em nós. É o diabo, o inimigo da nossa alma. Mas você precisa se livrar disto, e você tem como se livrar disso, olhando para o Senhor Jesus. Olha só. Sem Cristo, com Cristo. Sistema neuronal, o cérebro, os seus sentimentos. Sem Cristo e com Cristo. Sem Cristo, com as memórias ruins, você reclama. Reclama de tudo. Com Cristo, memórias agradáveis, presença do Espírito Santo, você o quê? Aprende. Meu irmão, mude. Pastor Hamilton fala muito de mudar a chave. Mude a chave, para de reclamar, aprenda, tenha a mente de Cristo, deixe o Espírito Santo te ensinar, Ele é o mestre dos mestres. Pare de reclamar, o meu carro é ruim, minha casa é ruim, meu apartamento é ruim, pare de reclamar. Nós moramos por 5 anos, numa casa que a igreja nos concedeu, tendo 3 casas novas, boas, de alto padrão, mas nós morávamos numa casa que a igreja nos concedeu, e nunca eu e a minha família reclamamos daquela casa. Sabe por quê? Porque nós estávamos aprendendo, Cristo estava nos ensinando naquele momento. Sem Cristo, diz que é o quê? Impossível. Não, isso é impossível. Com Cristo, resolve. Sem Cristo, entra em paralisia, mornidão, marasmo. Com Cristo, vai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus já deu certo, porque eu sou filho, eu vou conseguir em nome de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Cristo é a minha força. Eu tenho em nome de Jesus Cristo a marca do Cordeiro. Eu sou filho, eu sou abençoado, sou saudável. E aí tem alguns que ainda criticam essas frases que nós mencionamos aqui. Mas é porque nós temos Cristo e seguimos a Cristo. Sem Cristo, sofre pela opinião alheia. Com Cristo, aceite. Sabe esse cabelinho lindo, maravilhoso aqui? Você pode e deve ter um melhor do que o meu. Mas esse aqui é o que o Senhor me deu. E eu louvo a Deus por ele e cuido dele. Eu aceito. E agradeço a Deus. Sabe esse bracinho que não é tão longo, não é tão forte, não tão musculoso? O seu pode ser melhor, musculoso, mais forte. O seu pode ser maior. Mas este aqui é o que o Senhor me deu. Sabe este coração que está aqui? O seu pode ser mais forte, bombear mais rápido. O seu pode ser tremendo. Mas este aqui é o que o Senhor me deu. Portanto, nós devemos aceitar e viver. Sem Cristo, o medo controla. E hoje pela manhã você ouviu sobre isso, o medo. O medo é o oposto da fé, mas com Cristo nós lidamos com o medo. Pela fé nós rompemos. Sem Cristo a raiva o condiciona, mas com Cristo mantemos. Existem 2 possibilidades aqui. Ou você não mantém o equilíbrio, ou você não entendeu o que é uma vida sentimental com Cristo. Porque com Cristo nós mantemos o equilíbrio.
sabe, aquilo que sai fora do seu controle, e que você tem 10 razões para se levantar e ir para cima, com Cristo, você fecha os olhos e fala: Senhor, me ajude, em nome de Jesus, eu preciso resolver essa situação, me orienta, e você sai sorrindo para resolver aquela situação. Vamos ficar de pé. O Espírito Santo de Deus tem cura para a sua memória nesta noite, para você que está em casa nos acompanhando. O Espírito Santo de Deus tem algo novo, e hoje foi apenas uma fagulha, apenas o início de uma sinapse, apenas algo extraordinário da parte de Deus para o seu sistema neuronal, para o meu sistema neuronal. Sabe por quê? Porque isso nos torna livres para adorar, isso formoseia o nosso rosto, isto alimenta tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A alegria, a vida plena, vida dinâmica, vida impactante, vida no Senhor. Mas isto começa com a ação do Espírito Santo de Deus sobre o seu coração. Esqueça o passado, meu irmão. Esqueça as memórias ruins. Coloque lá o texto novamente de Jeremias, e eu vou ler esse texto e quero devolver ao nosso pastor, para que ele faça o que o Senhor colocar no coração dele. Mas eu quero terminar esse momento profético lendo isso na sua vida. Mas a esperança volta. Aliás, quero trazer à memória o que pode dar esperança. Vamos ler juntos? Vamos lá? Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Próximo versículo, por gentileza. Eu não memorizei. As misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E olha o que diz lá: renovam-se a cada manhã, grande tua fidelidade. Tome posse disso. A nossa porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperaremos nele. Esperaremos nele e somente nele. Amém? Amém, glória a Deus.